Continuando, né, com os casos de regência verbal, os próximos verbos que nós vamos ver, né, os verbos informar, avisar e notificar. Esses verbos são bitransitivos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Então, eles sempre vão receber dois complementos. Eles vão receber um objeto direto e um objeto indireto. Mas como assim? Tá? Eles podem receber um objeto direto de coisa e um objeto indireto de pessoa. Ou o contrário, um objeto direto de pessoa e o objeto indireto de coisa. Bora ver nos exemplos, tá? Vai ficar mais claro. Informei o quê? Informei novos prazos. Novos prazos vai ser o quê? Objeto direto. E percebam, porque não tem preposição entre o verbo informar e novos prazos. Então, novos prazos vai ser objeto direto de coisa ou objeto. E informei o que a quem? Informei aos candidatos. Então, aos candidatos vai ser objeto indireto e objeto indireto de pessoa. Então, percebam, nesse caso aqui, ó, o verbo informar, ele tem um objeto direto de coisa e um objeto indireto de pessoa, mas isso pode se reinverter. Ó, informei os interessados. Informei quem? Os interessados. No caso aí, os interessados vai ser objeto direto e vai ser um objeto direto de pessoa. E informei quem a respeito de quê? Informei os interessados dos novos prazos. Então, dos novos prazos vai ser objeto indireto de coisa. Então, percebam aquilo que está lá em cima. Ó. O verbo informar, avisar e notificar sempre vão receber dois complementos. Objeto direto e objeto indireto. Sempre, tá? Em um determinado contexto, ele vai receber um objeto direto de coisa e um objeto indireto de pessoa. E em outros casos, como é o que acontece aqui, ó, ele vai receber um objeto direto de pessoa e um objeto indireto de coisa. A mesma coisa que acontece na última frase, ó, informei o quê? Aliás, perdão, informei quem? Informei os interessados, objeto direto de pessoa. E informei sobre o quê? Sobre os novos prazos. Sobre os novos prazos vai ser objeto indireto. Então, percebam, nessas duas últimas frases, o verbo informar, ele está recebendo objeto direto de pessoa e objeto indireto de coisa. Reverteu o contexto da primeira frase, tá? Os próximos verbos que nós vamos trabalhar. O verbo visar é outro que eu recebo muitos trabalhos, tá? E o uso vem incorreto. Então, vamos lá. O verbo visar, ele tem duas regências. Aliás, ele tem dois significados. Em um dos significados, ele vai ser transitivo direto. E no outro, ele vai ser transitivo indireto. Então, bora lá. Quando é que o verbo visar, ele é transitivo direto? Quando o verbo visar, ele tem um sentido ou de você assinar algo ou de você mirar em algo, ele é transitivo direto. Então, nesse caso, ele não recebe a preposição. Aí aqui tem dois exemplos, ó. O gerente visou, ou seja, o gerente assinou o cheque. Nesse caso aí, ele é transitivo direto. Percebam que entre o verbo visar e a palavra cheque, que é o objeto direto, não tem nenhuma preposição. Tem um artigo, mas não tem preposição. O atirador visou a cabeça do animal. O atirador mirou na cabeça do animal. Nesse caso aí, também vai ser transitivo direto, porque é no sentido de você mirar em algo. Então, nesses dois casos, no sentido de assinar e no sentido de você mirar em algo, o verbo visar ele é transitivo direto. Percebam que na segunda frase, ó, o atirador visou a cabeça do animal. Percebam que entre o verbo visar e cabeça do animal não há nenhuma preposição. Tem um artigo,
Nesse caso aí, o a ele é artigo. Por quê? Porque ele está antes de uma palavra feminina. Então, o verbo visar, tá certo? Quando ele tem o sentido de você assinar algo, um documento, ou você mirar em algo, ele vai ser transitivo direto. Esses dois sentidos não é muito comum a gente ver no dia a dia. O mais comum é esse sentido agora, que eu quero a atenção de vocês, ó. O verbo visar, no sentido de você almejar ou você objetivar algo, ele é transitivo indireto. Então, logo depois dele, você sempre vai utilizar a preposição a. Então, quando eu recebo os trabalhos, né, eu sempre percebo que muitas pessoas erram a regência desse verbo. As pessoas usam o verbo visar no sentido de você almejar, de você objetivar algo, e logo depois não usam a preposição. Mas esse verbo ele recebe sempre a preposição. Aqui, ó, eu coloquei dois exemplos. As pessoas visam a, ou seja, as pessoas almejam posição de destaque. Então, é no sentido de você almejar. Então, logo depois você vai utilizar a preposição a. Os alunos de direito visam a passar na prova do OAB, ou seja, os alunos de direito almejam, objetivam, desejam, né? Então, quando o verbo visar, ele tem esse sentido de almejar, de você desejar, de você objetivar algo, ele vai ser transitivo indireto. Então, logo depois dele, você sempre vai utilizar a preposição a.